Fala galera, vamos começar mais uma conversa da gente sobre os experimentos da biologia. Preste bem atenção. Você já ouviu falar em um cara que fez umas suposições interessantes sobre a atmosfera primitiva? Quem foi esse cara? Oparin, um russo, Alexander Oparin. Ele supôs que a atmosfera primitiva tinha uma composição muito diferente da nossa atual, ok? Hoje a gente vai estudar o cientista que comprovou essa hipótese. Um russo chamado Oparin supôs que a atmosfera era composta, a primitiva, era composta por metano, amônia, água e hidrogênio, bem diferente da atual, por exemplo. E Miller, um americano dessa vez, no século passado, ele conseguiu comprovar a hipótese de Oparin. Miller fez isso sozinho? Não, ele foi ajudado por outro cientista chamado Urey, mas foi Miller que ficou famoso. Se você quiser usar as ferramentas do Google, basta falar pertinho do seu celular, ok Google, e perguntar e procurar pelo aparelho de Miller. É o que a gente vai conversar aqui hoje junto, beleza? Preste atenção. O que é que Miller fez? Miller criou, como você já deve ter imaginado, um aparelho. Como assim um aparelho? Ele fez um experimento dentro de um laboratório, dentro de um ambiente controlado. Esse aparelho, pense aí comigo, tinha um balão, tinha uma bola, tinha um compartimento em forma de bola redondo de balão, no qual este cara colocou água de vidro, era um balão de vidro. E esse balão, ele tinha um tubo muito comprido que subia por este balão. E embaixo desse balão, ele colocou uma chama, fogo. E esse fogo fervia a água que estava nesse balão. A água, quando ferve, forma vapor de água, beleza? Ela entra em estado gasoso. Tudo isso Miller fez para comprovar, para simular. Simular o quê? A atmosfera primitiva, que era uma atmosfera muito quente, em que a água precipitava, formava vapor e precipitava na forma de chuva, formava vapor e precipitava na forma de chuva. Esse aparelho tinha um tubo que saía para cima desse balão e ele dobrava. Imagine aí ele dobrando para a direita e chegando em outro balão. Agora esse novo balão, ele não tem água. Esse novo balão, ele tem CH4. O que é isso? Metano. Esse outro balão, ele tem NH3. O que é isso? Amônia. Ou seja, já temos fonte de carbono e fontes de nitrogênio. Beleza? Essas fontes de carbono e de nitrogênio, mais H2, hidrogênio, fonte de hidrogênio, obviamente, se juntavam. Como? Com o vapor de água. Como? De onde vinha essa energia? Miller pegou dois eletrodos. O que são eletrodos? Queres saber o que é um eletrodo? Aos olhos de um professor de biologia como eu, esses eletrodos nada mais são do que fios desencapados. Como se fossem fios desencapados. São hastes elétricas pelas quais corre corrente elétrica, passa corrente elétrica. Ele colocou esses eletrodos dentro, perfurando, entrando, transpassando e chegando dentro desse balão. Preste atenção. O que é que a gente tem nesse segundo balão? A gente tem vapor de água, que evaporou lá do primeiro balão que estava sendo aquecido. Metano, amônia, hidrogênio e o vapor de água. E a descarga elétrica foi dada. Miller ligava o interruptor e colocava a descarga elétrica. Energia. Energia para quê? Para ver se esses elementos eram capazes de se ligar entre si. Para ver se esses elementos eram capazes de se combinar entre si. E aí, com isso, ele estava simulando, mais uma vez eu repito, a atmosfera primitiva.
Ele simulou a atmosfera primitiva e esses eletrodos simulavam o quê? Simulavam os raios das tempestades. Existia muita atividade vulcânica, existia muita chuva e esses eletrodos elétricos que davam descargas elétricas, eles simulavam os raios das tempestades da atmosfera primitiva. Esses compostos, acredite, reagiram. E esse segundo balão era conectado por um tubo. Esse segundo tubo, que era um tubo de saída, ele passava por dentro de um outro tubo. Preste atenção, era um tubo de vidro passando por dentro de outro tubo. Por que um tubo passando por dentro de outro tubo? Porque esse tubo que vinha por fora, ele tinha água fria. Ele tinha água geladinha, ele tinha água numa temperatura menor do que a que vinha aquecida lá do primeiro tubo que passava para o segundo. Por que ele fez isso? Para que as substâncias se precipitassem, para que a água esfriasse. Essa região do aparelho de Miller é uma região chamada de condensador. E aí, essas substâncias elas eram trazidas, carregadas por um tubo e tinha uma torneirinha na ponta desse tubo. Quando ele abriu essa torneirinha, ele coletou o produto que tinha sido gerado. O que é que você acha que foi produzido? Preste atenção. Metano, vapor de água, amônia, gás hidrogênio. O que é que essa combinação toda, mais descarga elétrica, o que é que essa combinação toda formou? Preste atenção. Formou aminoácidos. Formou aminoácidos através de um sistema, de um circuito que não envolvia seres vivos. Formou aminoácidos espontaneamente. Cuidado, esse espontaneamente é óbvio que houve uma energia de ativação dos eletrodos. É claro que existia calor do fogo que aquecia a água por vapor de água, mas é espontaneamente, sem a ajuda, sem a participação de nenhum ser vivo. Essa amostra que saía, esse líquido que pingava desse aparelho, no final do aparelho, continha aminoácidos. Assim, Miller conseguiu provar, usando um aparelho que ele bolou, a formação de aminoácidos de maneira espontânea, e ele sugeriu que isso aconteceu nos oceanos primitivos. Esses aminoácidos eram capazes de se ligar. Aminoácidos ligados formam o quê? Formam proteínas. As proteínas foram moléculas formadas, segundo esses estudiosos da origem da vida, de maneira espontânea, sem que nenhum ser vivo produzisse-as. E essas proteínas foram crescendo, interagindo umas com as outras e formaram os coacervados, que conseguiram se individualizar do meio, que ao se individualizarem vão dar origem, ao longo da evolução, aos primeiros seres vivos procariontes, sem carioteca. Tudo isso é para comprovar a hipótese heterotrófica, a hipótese de que primeiro surgiu matéria orgânica no ambiente de maneira natural, depois é que surgiram criaturas para consumir essa matéria orgânica. E esse consumo aconteceu não utilizando o oxigênio para queimar a matéria orgânica. Não existia oxigênio na atmosfera primitiva. Esse consumo aconteceu através de um fenômeno fermentador. Essas foram as suposições que nasceram a partir do experimento de Miller, que nasceu para comprovar a hipótese de Oparin. Esses caras foram muito importantes para a biologia, para a evolução, para a origem da vida. Tudo isso aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás.